Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Elas em Movimento na Liderança Feminina, o podcast que inspira, provoca reflexão e fortalece a liderança feminina e nos diversos contextos que hoje estamos envolvidas. Eu sou a Olga Brandt e, junto com a minha amiga e parceira de projeto, Diana Von Master, teremos uma conversa poderosa preparada para vocês. Nesse episódio, recebemos uma convidada especial que traz insights profundos sobre identificar, entender e desativar os sabotadores internos, que nos impede de avançar na vida, nos projetos e nas nossas carreiras. Mas antes de entrarmos na conversa, Dayana vai fazer aquela apresentação da nossa convidada, que ela tem um toque especial para isso. Ela diz que ela faz curadoria, né? Ela faz muito mais que curadoria, Júlia. Ela vai a Oba. fundo. Então, Day, apresenta a nossa convidada, por favor. Ai, gente, eu fiquei nervosa agora, porque aí geramos tanta expectativa, né? Mas antes de eu começar aqui a introdução, eu queria dizer que esse tema de sabotadores me deixa nervosa, porque o fato de eu me sabotar me deixa nervosa, assim, né? Pensar que isso pode acontecer me deixa nervosa. Então, eu olhando assim, né, o perfil da Júlia, eu me inspirei um monte. Então, já de saída, assim, Júlia, muito legal o teu trabalho. Ou seja, a minha introdução vai ser um pouco longa, eu só queria, assim, já começar me defendendo aqui antes de fazer, e eu vou ler uma parte, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente tem a honra de receber no nosso podcast uma convidada muito especial. A Júlia é uma apaixonada por desenvolvimento humano. Ela trocou uma carreira de mais de 11 anos em agências de publicidade para seguir a sua verdadeira paixão. Formada em comunicação social pela SPM, ela é especialista em inteligência emocional e pós-graduada em psicologia positiva e ciência do bem-estar pela PUC do Rio Grande do Sul. A Júlia dedica-se a levar a educação socioemocional para corporações, aplicando e facilitando conteúdos como resiliência, empatia, comunicação assertiva, autoimagem e mentalidade de crescimento. Além disso, ela realiza mentorias individuais, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas a saírem do automático e alcançarem uma vida mais plena e feliz. Com um olhar atento para apoiar indivíduos a superarem suas crenças limitantes, Júlia utiliza práticas e ferramentas que desvendam nossos sabotadores internos, aquelas vozes que nos desmotivam e limitam nosso potencial. Hoje ela compartilhará conosco valiosas estratégias focadas em autopercepção e inteligência emocional, ajudando-nos a enfrentar esses desafios internos e a desbloquear nosso verdadeiro potencial. E aí, como a vida é como ela é, né? E as inspirações estão muito próximas da gente, basta a gente realmente se conectar com o nosso potencial. Enquanto que eu estava aqui stalkeando a Júlia para poder apresentá-las para vocês, muita coisa me surgiu assim de inspiração. E uma delas que eu achei muito legal é o que a Júlia fala num post dela daí no Instagram. Aqui na Itália, os cafés duram horas. Ninguém tem pressa de ir embora. Celebram cada gole, cada conversa. E isso fez a Júlia pensar. Quantas vezes você passa pelo dia sem viver de verdade o que importa? Não são os títulos, os números ou os cargos que preenchem sua vida. São os encontros, as conexões, a liberdade de viver no seu ritmo. Como a Júlia sempre fala, sua vida não precisa ser sacrificante para ser significativa. Às vezes, o sucesso está em criar uma vida que tenha gosto de presença, que seja alinhado com a sua essência. E eu acho isso tão bonito. E eu tô lendo um livro, na verdade, eu leio esse livro para sempre, porque ele não é para ler, ele é para viver, que chama O Ato Criativo, uma forma de ser, que uma grande amiga minha me indicou, que aliás ela está aqui nos olhando, é a pessoa que nos ajuda com marketing. E o que o autor fala é a obra real do artista é o modo de estar no mundo. Então tá para além do que o artista produz, porque o que ele produz não é o valor dele, né? O valor dele é como ele vive no mundo e como ele vê a vida e como ele entende a vida de uma forma a colaborar para o que ele quer se expressar no mundo. E para mim isso é potência. E eu acho tão bonito que tu fala isso, e Júlia. Então, seja muito bem-vinda. Um prazer te ter aqui. E tô doida para ter esse papo, apesar de ter medo dos sabotadores. Adorei, gente. Um prazer imenso estar aqui com vocês, com mulheres.
de potência. Eu já acompanho o podcast de vocês, só quero parabenizá-las, que cada vez que eu escuto uma, eu tenho insights, eu tenho é, percepções diferentes mesmo, né, perante o assunto. Então é uma troca muito gostosa e eu tô super animada para a gente fazer a nossa hoje. Obrigada pela introdução, adorei. É, inclusive, isso que você trouxe agora, né? Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para a gente trazer também nosso ponto de vista. E quando a gente não consegue trazer ele porque tem alguma trava, que são esses sabotadores que a gente vai falar hoje, a gente acaba se afastando de quem a gente é, da nossa essência. A gente acaba não sendo tudo que a gente pode ser. E aí que entra a nossa consciência para a gente conseguir mudar isso, né? E conseguir expandir a nossa existência. Ai, Júlia, é muito legal esse trabalho que tu faz e tão necessário, né? Mas antes da gente começar, eu queria agora te pedir para tu te apresentar. Assim, quem é a Júlia na Filha do Pão? Conta pra gente. Bom, E não só da Júlia também, né? Mas do teu trabalho, do teu negócio. Divide um pouco com a gente sim, eu acho que mais detalhes. a introdução foi ótima, né? Na parte profissional, acho que você conseguiu escrever muito bem essa minha paixão que eu tenho pelo comportamento humano, que começou muito cedo e eu fui ao longo do tempo me desenvolvendo, e entendendo que isso era mais do que um hobby, era realmente um diferencial. É, e isso foi me ajudando muito, inclusive, no mundo corporativo, né? Nos meus relacionamentos, quando eu entendi que eu tinha essa tal da inteligência emocional. Foi a primeira vez que eu ouvi de um feedback de um chefe. E eu falei, opa, não sabia que era esse nome, mas eu gostei. E aí eu comecei a me aprofundar nesse tema e fui estudar sobre isso. Eu acabei até fazendo uma formação sobre inteligência emocional. E eu resolvi fazer uma transição de carreira. E essa transição de carreira eu acho muito interessante trazer aqui, porque durante ela eu tive muitas travas, né? Esses sabotadores, eles estavam assim aflorados. Eles estavam muito animados ali para não deixar que eu fizesse isso. Só que o que me fez conseguir fazer isso, né? Antes mesmo de saber sobre a teoria, depois eu fui estudar sobre os sabotadores, entender, mas antes mesmo de entender que existia uma trava em mim, eu sabia que tinha algo mais forte que isso. Então, com o autoconhecimento, me desenvolvendo, eu fui tendo mais clareza da minha essência, então de quem eu era, dos meus valores, do que eu queria para minha vida. Então, essa clareza foi me dando uma coragem. E eu falo que eu agi com medo mesmo. Então, quando eu passar o medo, eu vou agir. Aquela história, né, clichê, vai com medo mesmo. E é isso, porque o medo ele vai estar lá. E esse medo, ele é nosso sabotador, muitas vezes, né? Então, a raiz dos nossos sabotadores é o medo. Então, quando a gente tem a clareza, a gente vai com medo mesmo, mas a gente vai com a coragem. Então, foi isso que me ajudou muito na minha transição de carreira, porque eu tinha muita clareza de que iam ter os sabotadores. Então, vou trazer até alguns aqui, principais, então o prestativo, que é o que está muito, que é um que fica muito em alerta comigo, então eu deixava meus projetos de lado muitas vezes para atender as pessoas. Só que eu não tinha essa noção ainda que isso gerava prejuízo na minha vida, que isso me afastava da vida que eu queria ter. Quando eu fui tendo essa clareza de que, putz, não vou mais falar assim para todo mundo, não vou mais atender na hora que a pessoa me ligar, não vou deixar o projeto mais de lado, eu comecei a criar uma transição de carreira. Então, isso foi uma transição que durou 1 ano e meio. Do momento que eu decidi mudar, eu ainda fiz, né, todo um planejamento emocional, mental, financeiro. Não foi algo assim, então tá, quero mudar e vou mudar. Porque tem todo essa absorção, esse processo, né? A gente está num momento hoje que tudo é para ontem, que a gente quer ser muito imediatista. Só que quando a gente fala de transição de carreira, não é assim que funciona, né? A gente tem que entender esse processo. E isso me ajudou muito a entender que eu tinha essas travas, que ainda não tinham nomes, e eu fui, ao longo do tempo, entendendo que o prestativo era um deles. Então, fiz a tal da transição de carreira, comecei a atender nas pessoas, individualmente. Já em paralelo, eu já fazia isso, então eu tinha 2 trabalhos, era uma loucura, mas muito realizadora, né? Eu ficava muito realizada com isso que eu fazia, então
valia a pena, eu sabia que eu tinha essa visão de que eu queria construir essa vida significativa, e até que eu comecei também a entrar em corporações. E aí que entra uma questão. Um grande sabotador meu era assim, putz, não tenho formação em psicologia, como que eu vou fazer? Eu só trabalhei, né, no mercado corporativo, em agência, tá, tenho esses cursos todos, essa vontade toda, e, enfim, essa troca toda, mas isso pode me bloquear. E na verdade, isso foi o que abriu minhas portas, porque as pessoas que vieram atrás de mim falaram que quero alguém que fale desse tema, mas que já trabalhou nesse meio. Eu não quero uma pessoa que está na clínica, que tem a teoria, mas não sabe o que é a prática. Eu ajudo falar para a pessoa, não se estresse, se você sabe que vai existir situações, se você já esteve no lugar delas. Então eu entendi que isso era uma força. Isso é outro ponto que eu trago muito, inclusive, na mentoria, de você entender essas forças, porque isso vai te ajudar a trazer o sábio em questão, que é o oposto do sabotador. E aí você consegue lidar melhor com eles. E assim, estou eu aqui nessa jornada do desenvolvimento já há 5 anos, trabalhando com isso, em diferentes frentes, em diferentes projetos, mas sempre tendo essa frente da mentoria individual, que eu acho muito profunda, impactante e transformadora, que eu acredito muito. E foi aí que eu resolvi colocar, inclusive, esse método, né, essa ferramenta dos sabotadores já nas primeiras sessões, que já estou até pulando aqui, né, já fui dando história, mas assim, é você já colocar para você se reconectar, que é o primeiro pilar que eu uso. Porque sem você entender quais são suas travas, dá nome aos bois, sem você identificar onde elas aparecem, aonde você consegue mudar, onde você consegue gerar mais impacto positivo, é difícil você andar para frente. Então, é um momento que eu acho importante ter nessas sessões, e é isso que a gente vai trazer um pouco aqui, são essas ferramentas, para todo mundo já começar a desativar, reconhecer, identificar e, claro, só finalizando aqui essa grande introdução, eu sou mãe também, né, do Gabriel, estou esperando um outro bebê, e, e eu acho que o desenvolvimento, ele vem em várias, é uma coisa que vem no dia a dia, né, então eu falo que a maternidade também me trouxe outras ferramentas, inclusive o sabotador mudou durante essa maternidade. Eu fiz o teste há 3 anos, fiz de novo agora e vi que a máscara muda, mas o medo é o mesmo. Então, é isso que é interessante trazer aqui. A máscara vai mudar ao longo da vida. E eles não vão embora. Já falo spoiler aqui. Mas a gente consegue identificar, desativar, para que a gente não deixe que isso paralise e faça com que a gente não conquiste nossos sonhos. Excelente, excelente. É realmente esse ponto aí de dizer assim, não se iludam, né? Ele vai continuar. Então, não tem a fórmula mágica para dizer assim, ó, desative aqui que isso não vai acontecer mais, né, Júlia? Mas esse assunto é tão desafiador para mim e para a Dai também, que a gente já falava antes, né, quando a gente ficava nas nossas divagações corporativas. Quando a gente começou o projeto junto, a gente resolveu falar desses temas também. Tanto que em setembro do ano passado, mais ou menos, a gente deu uma palestra para futuras engenheiras e o assunto que a gente trouxe foi foi sabotadores, né? Foi muito, não foi sabotadores diretamente, mas foi muito na questão daqueles hábitos, dos 12 hábitos de comportamento que nos afastam, nós mulheres, da liderança e das promoções, né? E aí, não contentas, a gente trouxe de novo o assunto porque ele é realmente muito importante. E não é um assunto que você fala uma vez só. É um assunto que você tem que estar constantemente falando, repetindo, né? Trazendo, revendo. Então, por isso dessa seleção tão especial quando a gente falou do tema, que também às vezes é muito difícil escolher junto com um convidado o tema que a gente vai falar, né? Porque são tantos assuntos legais, são tantos temas diversos que a gente tem, as bagagens, né? Tu acabou de trazer, a Dai trouxe um olhar de como a gente enxerga a tua bagagem e você trouxe o teu olhar de como você enxerga a sua bagagem. Então, olha só a amplitude disso tudo. E aproveitando isso aí, né, e aí não falando especificamente sobre esses hábitos, né, porque lá falava muito a questão, por exemplo, de mulheres que a gente fica ruminando, a armadilha da perfeição que a gente tem, que também são, né, aquelas coberturas que a gente coloca para se sabotar, né? Então a gente queria ir mais a fundo realmente nesses sabotadores. E aí eu queria entender contigo, quando é que você começou realmente a trabalhar com esse tema de sabotadores, né?
Tu falou um pouco da tua carreira, que foi quando tu começou a entender de inteligência emocional, mas foi realmente ali ou já traz isso de antes, né? E qual foi o insight que te impactou nisso? O que que realmente tu tirou para mudar o processo com as pessoas, o teu processo com as pessoas, mas principalmente, né? Como é que você, hoje, como mentora, tem a clareza da identificação consciente desses sabotadores para as tuas mentoradas? Conta um pouquinho mais desse processo que foi o teu primeiro e é agora com as pessoas que tu guia, né? Sim, vamos lá. Eu acho que o sabotador veio bem nessa parte do quando eu falei da transição de carreira, né? Eu comecei a identificar que eu tinha esse perfil prestativo. Então, eu era aquela pessoa que organizava todos os chás de cozinha das minhas amigas, eu organizava as viagens, eu atendia a primeira pessoa que me ligava, era a minha avó pedindo para arrumar a porta, a outra. Então, eu estava sempre abrindo mão de tudo que eu estava fazendo naquele momento para ajudar o outro. Então, esse foi um momento que eu falei, gente, será que. E aí, quando eu identifiquei que isso estava me atrapalhando, eu falei, por que será que está me atrapalhando? Se ser prestativa é algo tão bom, né? Tão nobre. E aí, eu fui tentar entender um pouco mais sobre os sabotadores, né? Sobre a sabotagem, quando eu estava estudando sobre comportamento. E quando eu descobri esses sabotadores, esses 10 sabotadores, que o Shirzad Chamini, que é o nome desse autor desse livro de inteligência positiva, que traz esses sabotadores como os principais, né? Eu falei, gente, tá aí o prestativo. Então, o prestativo é aquela procrastinação solidária, né? É aquele momento que você fala, nossa, mas eu sou tão boa, e aí você fala, calma, isso não é minha essência. Minha essência pode ser prestativa, mas a partir do momento que eu estou fugindo desse projeto, eu estou procrastinando de uma forma solidária, então eu não me sinto tão culpada. Mas no final do dia eu não estou cumprindo aquilo com que eu me comprometi. Então, esse foi o primeiro ponto. O outro sabotador aqui que eu já vou trazendo aqui para vocês indo ver, vocês já vão percebendo se se identificam, é o inquieto. O que é o inquieto? É aquele que você está sempre fazendo coisas novas, projetos novos, ideias. Começo várias coisas, mas na hora de terminar fica tedioso e aí eu não terminava. Então, quando eu estava bem na minha transição, eu tinha muitos interesses. Eu não era aquela pessoa que falava, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, nossa, eu não sei se eu abro uma loja, se eu faço um negócio e-commerce, eu não sei se eu né? E aí, quando eu consegui escutar a minha essência, através de muitas ferramentas, é, meditação, aprofundamento mesmo no meu eu falei, gente, a minha essência tem a ver com uma coisa muito maior. Então, o meu propósito, né? Eu realmente consegui identificar isso. Não foi de um dia para o outro, porque já fazia 10 anos que eu estava nesse universo todo me conhecendo, mas foi um momento que virou a chave, que eu falei, calma aí, isso não sou eu. Isso é o meu medo. É uma estratégia de proteção. Né? Claro que eu não tinha tanto essa clareza dessa forma que eu estou trazendo aqui, mas eu tinha muita noção de que aquilo não era eu, era alguma sabotagem. Então, quando a gente fala dos sabotadores, né, então é interessante trazer esse conceito. A autossabotagem, ela é um mecanismo de proteção, né, que a gente desenvolveu em algum momento da nossa vida, na nossa infância, adolescência, para nos proteger de algo. Seja lá de uma frustração, é, é tudo um medo por trás, um medo de fracassar, um medo de errar, um medo de não ser aceito, né? O básico que todo mundo busca, o pertencimento, a questão de ser amado, a questão de você fazer parte daquilo. Então, tudo isso são os medos enraizados que a gente teve que usar alguma estratégia para a gente conseguir passar por aquela situação. É claro que isso vira o inconsciente, e aí quando a gente está aqui na nossa vida adulta, isso são proteções burras, né? Então a gente tem que aprender a como identificar isso, que não é a nossa essência, e sim uma proteção a mais, que não faz mais parte da nossa vida. E aí dessa forma a gente começa a entender que não é nossa culpa. Isso que é muito importante. A gente começa a desvincular o nosso erro, a nossa questão, esse medo, com algo que a gente faz consciente. A gente fala, putz, são os sabotadores que estão aqui, eles existem, eles já foram muito bons para minha vida, obrigada por existirem, porque por eles eu estou aqui hoje, né? Eu consegui passar por isso.
através dessas estratégias, mas hoje não me cabe mais, porque hoje me bloqueia. Então, isso foi um grande insight para mim. Quando eu consegui entender esse conceito, entender que não eram os meus defeitos, mas sim os mecanismos criados lá atrás, isso fez eu entender e desapegar dessa culpa, sabe? Uhum. E, e isso já vira um padrão. Quando vira um padrão, isso vira automático. E tudo isso, gente, só com muita consciência. Por isso que eu falo que a palavra da vez é consciência. Se a gente Consciência. não estar consciente dos nossos atos, dos nossos pensamentos, nossos comportamentos, é muito difícil a gente mudar, né? Então a consciência ela traz essa liberdade. E aí eu comecei a integrar isso no meu trabalho. Eu falei, gente, eu preciso incluir isso no meu método. E aí foi aí que eu incluí nas primeiras sessões já essa forma de enxergar com clareza essas vozes internas, essas travas, sabotadores, para conseguir já identificar mesmo e saber como lidar com eles. Então, eu trabalho com perguntas guiadas, o próprio teste, a matriz de sabotadores, que é uma método que eu criei, mas principalmente eu guio a pessoa nesse processo de observar, de identificar onde estão os gatilhos, de entender onde ela trava, o que que ela procrastina, porque a partir do momento que gera prejuízo, a gente tem que olhar para isso. Se não gera, deixa como tá, gente, porque a gente não vai mudar tudo nessa vida. Mas vamos entender o que que gera prejuízo. Para depois a gente focar nas forças, na potência, que daí é essa segunda fase que eu uso na minha mentoria, né? Que seriam sábios, né? Que tu falou. Eu não uso esse termo, mas é tudo que a gente tem de bom dentro da gente, que vai ajudar a, a encarar esses salvadores, né? E deixar eles de lado, porque eles vão vir sempre quando você estiver numa situação desconfortável e fora da sua zona de conforto. Ou seja, sempre quando você estiver se desenvolvendo, crescendo. Então, se você não identifica, você não cresce. Então, a partir do momento que você identifica e sabe lidar, você consegue usar as suas forças para crescer, para evoluir, enfim. Boa, muito obrigada. Júlia, eu vou te dar um depoimento pessoal aqui, que foi como eu Oba! comecei falando. Já vou pedir uma mentoria aqui no programa mesmo, bem abusado. Não, mas que é o seguinte, que talvez seja uma dúvida de senso comum, assim. Eu tenho um certo incômodo com sabotadores, por quê? Porque vamos pegar o universo feminino, assim, né? A gente já tem uma série de dificuldades, e não é vitimismo, mas assim, é um recorte antropológico aqui. A gente já tem uma série de dificuldades no mercado de trabalho por causa do mundo ser como ele é. Né? Não é culpa Uhum. de ninguém aqui, mas a gente é fruto de uma história em que os homens tiveram mais protagonismo de liderança que as mulheres, então assim, já é mais difícil no sentido de que a gente tem algumas barreiras que outras pessoas não têm, né? Então, já é Uhum. difícil para a gente se posicionar, porque a gente acha que não pertence a esse lugar. É difícil para a gente pensar em buscar uma formação em exatas, por exemplo, quando a maioria das mulheres vai buscar formação em profissões que cuidam, né? E não que lideram. E posso aqui seguir citando várias outras coisas, mas não é o nosso objetivo aqui. Então, considerando esse cenário, que já é, digamos, o nosso ponto de partida na corrida, já é mais para trás do que de outras pessoas, né? A gente já sai um pouco atrás, somado a ter sabotadores, aí eu fico bem cansada, assim, porque já sabe, eu já saio atrás e eu ainda me saboto. Ai, gente, não é possível que eu me sabote. Então, assim, pensar que eu me saboto, e eu sei que sim, tá? Mas pensar que eu me saboto me coloca num lugar de, gente, além de tudo, quando eu consigo correr, eu ainda tô me sabotando. E eu sei que não é só feminino se sabotar, sei que é de todo mundo. Mas me dá essa sensação de, ai, cansei, assim, é tanta coisa, né? Uhum. E essa é uma inquietude que eu tenho, assim, de como é que a gente se absolve de ter um sabotador, né? É que tu falou um pouco de culpa ali antes, mas e talvez conviver com o fato de que tu sempre vai ter, eu sou hiper realizadora, hiper vigilante e controladora. E eu tenho bruxismo desde criança. Então, assim, tu já me explicou tudo. Pronto.
Tá aí o diagnóstico. Aí, e aí eu fiz o teste, né? O teu teste, e deu disse, gente, tudo explicado, porque eu tenho bruxismo desde criança. Mas é isso, assim, daí eu fico naquela, mas por que eu tenho isso, né? Minha vida é tão tranquila e tal, por que eu tenho isso? Eu consigo entender por que eu tenho, mas assim, por que eu não consigo me livrar disso? Daí começa a rolar uma culpa de, gente, é tudo tão difícil, eu ainda tenho isso. Como é que funciona, assim, com os teus clientes? Como é que é esse processo de autocompaixão mesmo, né? De ser gentil consigo mesmo? De fazer as pazes consigo mesmo, né, Dai? Isso. Achei maravilhoso, porque aqui já mostra o próprio sabotador em jogo. Olha só que interessante. Que legal. Você traz aqui que você tem hiperrealizador, hipervigilante, controlador. E você trouxe um depoimento falando o quanto você está cansada de ter que lidar, inclusive, com o sabotador. Você entende que é uma metalinguagem aí de caramba, você está cansada porque você está hiperrealizando, porque você está sempre no hiper, né? E querendo controlar tudo. E isso, claro, você trouxe aqui um traço estrutural da sociedade que tem a ver com a sobrecarga da mulher. Então, acaba sendo mais funções, né, para a mulher, e isso acaba trazendo esse cansaço. Então, eu vou trazer aqui um exemplo de uma cliente que ela é hiperrealizadora também. É o principal, eu lembro que o dela deu assim, nota máxima e os outros nem deram quase nada, então a gente só focou nele, né? Então até a gente fica focado. E ela tinha uma certa dificuldade, uma certa não, uma baita dificuldade de relaxar. Então nosso exercício era, e aí foi muito bom, porque quando ela descobriu o hiperrealizador, ela falou: "Você não sabe, hiperrealizadora. Eu sou hiperrealizadora. Eu sou o máximo. Eu sou incrível. Eu hiperrealizo. Eu sou isso. Eu realmente." Aí eu falei, pera, aí eu comecei a rir, né? Aí eu falei, calma lá, vamos lá, exatamente o que tá aí. E aí ela perguntou, mas como que eu sei o que é ruim e o que é bom? Porque realizar é uma coisa boa. Eu falei, sem dúvida, realização tá entre os principais pilares da felicidade. Mas quando você tá hiperrealizando, o que que isso mostra? E quando isso vem dentro de um sabotador, é que você não consegue descansar. Então, um dos exercícios que a gente fez era ela conseguir ter 15 minutos do dia sem ter que realizar nada, fazer nada. Porque o valor dela estava ligado ao fazer, que é uma das habilidades socioemocionais da alta eficácia. Mas era fazer e não ser. Então eu falei, a gente tem que voltar ali muitas casinhas para você conseguir se conectar com quem você é. Então a gente fez um trabalho de criança interior, a gente fez toda uma busca ali de entender a história de vida. Aí que tá o tesouro, aí que tá o seu ouro, é você conseguir identificar que você é mais do que só realizar, que é controlar, no seu caso, e é que um sempre vem com o outro. É engraçado porque tem os padrões, né? Um tá ligado muito ao outro. Então, quando você conseguir relaxar, você vai conseguir aos poucos entender que você é merecedora, que seu valor não tá no que só fazer e tá tudo bem. Então a gente tinha uma técnica dela conseguir ficar longe do celular, tirar todos os tudo que despertava, né, que dava esses gatilhos para não conseguir relaxar. E aí ela falava, tinha uma rede no na varanda. E aí ela avisava já o marido, os filhos, fechava a porta, deixava o celular longe e lidava com o desconforto. Aí que tá a questão. Porque você começar a entender e desativar esse sabotador não vai ser confortável, não vai ser gostoso. Porque ele, como ele é uma proteção, você tá falando para ele, não precisa de você. E aí seu corpo fala, não, você precisa disso, você tá ameaçado. E aí é meio que uma briga interna, até depois de um tempo ele entender que aquilo, na verdade, é o positivo. Então, esse desconforto é você conseguir passar pelo desconforto entendendo que isso vai melhorar e que você está trazendo isso como um novo padrão. Todo padrão vai gerar, né, essa situação. Quando você quiser quebrar um padrão, quebrar um hábito, isso vai trazer essa sensação. Mas com ela a gente fez exercício dessa forma, dela conseguir ter um tempo sem ter que fazer nada. E aí parece super simples, né? Mas na prática ela teve várias questões, e aí ela teve vários insights, enfim, de questões mais do passado, e foi desativando isso. Então, cada caso é um caso, mas nessa história de estou muito cansada tem a ver também com
que tá aí? O que tá a mais aí? O que tá por trás disso? Qual que é o medo de parar um pouco, né? De desacelerar? Então, quando você traz aqui também, putz, tô num trabalho novo, tô fazendo aqui, tô com o projeto tal, tudo isso você tá alimentando ali. Não quer dizer que isso não é positivo. É, mas a partir do momento que você sente esse peso, tem alguma coisa que tem que ser vista ali mais a fundo. Já fizemos aqui uma sessão, né? Mas Já foi uma sessão particular, né, Dayana? É isso, já me aproveitei. Mas Adorei. aí, só respondendo, aí eu acho que só trazendo um ponto, né? Que acho que eu vou longe, né, gente? Mas aí voltando aqui, você falou da autocompaixão. Cada um vai ter a sua forma de se conectar. Por isso que eu falo que tem muito a ver com a história de vida, né? E de como você vai conseguir entrar em contato. Porque para mim, ficar sem fazer nada e ter meu tempo é muito mais fácil do que para você, que tem esses sabotadores. Talvez para você seja mais fácil falar um não, para mim é mais difícil. Então, é você também entender que, ok, eles estão aqui, a gente tem essas dificuldades, e como que a gente consegue encará-las, né? Como que a gente consegue ultrapassá-las? Então, eu falo que, já trazendo algumas dicas aí, comecem a escrever 2 ou 3 frases que esse sabotador te fala. Então, se você está numa reunião, ele fala assim: não fala nada, Daiane, não fala nada porque você vai falar besteira. Ou, Daiane, você não pode descansar. Não descansa. Não descansa, porque se você descansar, ninguém vai gostar de você e você vai perder seu valor. Então, quais são essas frases que ele fala? Que ele fala, né? Porque o sabotador, ele é uma personificação da autossabotagem, né? E ele vai ter essas várias máscaras. Mas quando a gente começa a identificar e entender quais são essas frases, a gente entende quando eles aparecem. Quais são os gatilhos deles. É uma ligação do seu chefe, que quando você atende, você fala, ai meu Deus, o que é? O que eu fiz de errado? Isso é uma sabotagem, né? Ou posso falar? Você pode falar daqui 5 minutos? Meu Deus, por que que já não fala tudo naquela mensagem? E aí, quem, né? Então, esses são os sabotadores. O que que você sente no seu corpo também? Então, tudo isso são sinais de que ele está aparecendo e quando você identifica o momento anterior, isso te ajuda cada vez mais a falar: olha, ele tá chegando, mas eu não vou deixar ele tomar conta. Tá chegando. E aí tem uma coisa que fala, né? Que é bom você saber que ele tá chegando, você não pode ignorá-lo, mas você não dá muita bola pra ele. Sabe, gremlin, que você não pode alimentar? Porque é assim, é isso. Você tem que saber que ele tá ali. Estamos aqui, ó, estamos convivendo junto. Mas eu não vou deixar você controlar. Eu que tô no comando. E pode parecer conversa de louco, gente, mas é real. Quando você consegue trazer esses monstrinhos e consegue dar um nome para um, não precisa ser todos, é como se fosse um com várias máscaras. Então, isso é uma dos exercícios de ferramenta que eu trago, que é você dar nome para o seu sabotador. E isso já é baseado na ciência mesmo, na psicologia, que fala que quando você personifica, você consegue trazer essa tangibilização, né? Então você consegue lidar melhor com aquilo. E aí isso te ajuda também a tirar um pouco essa culpa, porque você entende que existe, que você tem sim responsabilidade, né? Não tem que ficar ali no papel de vítima, mas que você não, que não é você, que não é a sua essência, que você é maior que isso. Então essa é uma forma também de driblar. Tá. Já vão pensando Eu, aí no eu, nomezinho, hein, gente? não, eu ia te perguntar isso mesmo, eu ia te perguntar para dividir com a gente ó, um novo hábito, um exercício que tu acabou de citar. Então eu vou aproveitar, já que tu já citou, e não vou, né? Não vou pedir de novamente. E aí eu queria ver, eu queria saber um pouquinho do teu olhar sobre um assunto que é uma coisa que vem me chamando bastante atenção nos últimos, sei lá, nas últimas oportunidades que eu tive, principalmente falando em relação à questão de desenvolvimento, à questão de olhar para si, de buscar essa consciência, né, que tu trouxe, que é realmente um ponto-chave para a gente poder identificar esses sabotadores e poder trabalhar com eles e fazer toda a ressignificação necessária. Quando a gente olha, fala muito de olhar para dentro, né, de se autodesenvolver, de ter ativa essa consciência,
nesse público que tu vem atendendo, né? Depois que tu fez a tua transição de carreira, ele é mais masculino ou feminino? Falando de gênero. Mais feminino. 90% das pessoas que me É, procuram é feminino. Porque eu penso, como é que tu vê isso, dessa questão, dessa consciência? Foi uma consciência que sabotadores todos temos, né? uhum. Eu É, acho tu que dentro trouxe isso, né? não, eu acho que dentro do desenvolvimento, pessoal, a busca por esse tema é muito mais o universo feminino. Porque desde, né, eu acho que é uma questão feminina de procurar mais, de se aprofundar mais, de sair um pouco do raso, eu acho que tem a ver muito com até esse universo feminino, né? O homem acaba sendo mais prático, mais raso, mais direto ao ponto. Então, quando a gente vai se aprofundar, são poucos que estão disponíveis para isso, né? Até porque tem que ver muito o valor por trás. Mas a partir do momento que eles entram nesse universo, a mudança. Então eu falo que 90% mulher, mas esses 10% que eu pego de homem, eu tô fazendo um processo com um deles, inclusive, é absurda a mudança. Porque a pessoa tá tão no raso que quando entra, né? Quando põe um pezinho no autoconhecimento lá na aguinha, é impossível não dar um mergulho, porque tem muita coisa ali guardada. Então é muito interessante quando você vê. Eu acho muito louco, na verdade, a pessoa não ter essa consciência que existe esse autoconhecimento, que isso pode transformar a sua vida como um todo, né? Eu que estou dentro disso, eu falo, gente, pelo amor de Deus, é que nem academia, todo mundo tem que fazer, né? Gostando ou não, tem que usar um profissional que vai te ajudar, não precisa ser a linha específica, mas tem milhões de linhas, né? Mentorias, terapias e tudo mais. Mas você tendo uma pessoa para te guiar nesse processo, isso vai te ajudar a você se, se aprofundar, né? Então, você vai conseguir. Aí, quando eu vejo, quando eu vejo o homem se desabrochando, né? A questão a gente fala do florescer, não de uma maneira feminina, mas de uma maneira é, do desenvolvimento mesmo, é impressionante, porque muitas travas estão ali, muitas questões enraizadas de, nossa, eu precisava só trabalhar, ganhar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. E aí, quando vê que tem esse universo todo, gera uma curiosidade maior. De todos que entraram aqui, eu acho que todos tiveram transformações muito profundas, não foram algo raso, sabe? Porque Uhum. trouxeram também esse olhar racional, que acho que a maioria dos homens tem, né? Que é difícil de generalizar, mas é o perfil, e acho que tem esse perfil de ser mais racional, até me desafia, inclusive, né? Porque tem que pegar pelo racional e depois vai para o emocional. E aí, quando ele entra em contato, ele fala: ah, tá bom, existe isso aqui, vambora. E aí você tá vendo um resultado atrás do outro, os relacionamentos acabam sendo muito mais fluidos, ele com ele mesmo, né, começa a identificar e tirar também esse peso. A gente fala muito do peso das mulheres, mas tem esse peso de: será que é para mim isso? Será que eu posso gastar meu tempo com isso? Posso, né, gastar meu dinheiro com isso? Porque tem esse pensamento também. Eu vejo muito entre os homens. Então, os homens que chegaram até mim sempre tiveram uma pessoa no meio que fez ele chegar, né? Ou Essa era a ponte. namorada, ou é sempre essa ponte, ou era o chefe, ou era alguém conhecido que tinha com muita confiança. E aí fala, tá bom, vou dar uma chance. E aí no fim, nossa, os processos sempre foram muito, 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 muito potentes. Que legal. Ó, só para dividir, a Dayana dividiu os dela, eu vou dividir os meus também, tá? Porque eu Ah, também fiz o conta, teste, conta, né? conta. Queremos saber. Então, nada é surpresa, que nem a da Dayana. A gente só olha e diz, ó, tá aí, ó. Insistente, hiperracional e controladora. Olha só. É, olha o quanto dá para trabalhar, né? Você é um pouco eu, um pouco a Daiane. Assim, a gente pegou um pouco dos dois, porque Eu, o eu sou insistente uma aqui mescla. de bomba aqui na minha vida. E, e aí os outros dois que a Dai também compartilhou aqui. Ai, Olga, mais uma coisa em comum. A gente tem um sabotador em comum. Que A lindo. gente é insistente as duas, né? Por isso que a gente bate nos temas, entendeu? Esse tema dos sabotadores, gente, é muito importante. É muito importante. É, E não é uma questão de gênero, né, Dai? Eu trouxe a questão do gênero porque me chama a atenção. Eu já participei agora de um fórum, acho que umas 2 semanas atrás, que falava sobre futuro, né?
sobre como é que a gente planeja o futuro. Era com uma futurista que eu acompanho, que eu acho super, super top no sentido de profundidade, e Hum. também te levantou o mesmo tema nessa discussão, que é a questão que só, basicamente era 98% de mulheres participando do fórum e um homem, né? E falando de um tema que é um tema sem gênero, né? É um tema da frente, né? Então, ele vem desde o tema da frente, do tema do futuro, mas também está muito enraizado nessa questão de consciência e de buscar essa questão do desenvolvimento, né? Por isso que eu acho importante a gente realmente continuar com nossos sabotadores nos alimentando esse pro lado positivo, né? Que é a questão de insistência, mas que com certeza nos tira muitas coisas boas, que é o que a gente está falando aqui, de poder realmente identificar e não deixar ele atrapalhar, né? E sim trazer só Sim. a parte que nos alimenta do lado positivo. Sim, que são as características, né? Quando a gente fala, por exemplo, vou falar do prestativo de novo. O prestativo, ele é uma característica minha, e quando você entende que isso faz parte, inclusive, dos meus principais valores, que é a contribuição para o outro, você fala, legal, eu vou seguir com isso, eu vou me apropriar desse valor. Acontece que aquilo que eu falei, a partir do momento que isso gera um prejuízo e você deixa de fazer algo porque existe esse prestativo em modo hard, digamos assim, aquilo é um sabotador. Porque daí é uma estratégia maior de sobrevivência. Então a gente tem que ter a consciência, esse aprofundamento, essa noção de a gente tem que saber, gente, quais são nossos principais valores, quais são nossas principais forças de caráter, quais são na ponta da língua, que nem a gente sabe matemática, que nem a gente sabe outras matérias, porque é isso que vai te dar o poder de fazer algum tipo de mudança e de, inclusive, conseguir entrar em contato com essa parte mais potente, né? Então você fala, bom, tá, aqui ela tá até para pedir ajuda, né? Agora eu acho que sozinha eu não vou conseguir passar por isso. Como é que eu vou passar por isso com a ajuda? Então tudo isso é muito importante para a gente conseguir seguir. Eu acho. E também a gente vem de uma história em que a humanidade massificou, assim, né, no sentido de só executar ordens, né? E eu acho tão bacana que a gente agora está tendo essa luz de poder olhar para autoconhecimento e ter muito mais informação sobre isso, né? E poder passar por esses programas também, poder se aproximar de pessoas que nem tu, né, Júlia, que poxa, talvez num mundo sem redes sociais a gente não ia ter esse contato, a gente acaba indo para o terapeuta formal, agora, né, esses programas todos de mentoria que tem surgindo, que tem surgido, e poder ter acesso a esse tipo de profissional, acho que também é uma coisa que faz com que o ser humano chegue em outros lugares que não acessou ainda, que é um lugar de potência, né? E agora a gente está Uhum. indo para o fim do programa, e como uma boa controladora, e, aliás, os meus três sabotadores deram quase iguais, assim, que ódio, os três, assim, o hiperrealizadora, hiper vigilante e controladora, não deu para dizer qual é o principal, assim, porque eles deram quase iguais, ou seja, há muito trabalho para fazer nesse ser humano. Então, como uma boa controladora, eu queria te fazer agora a pergunta do final, assim, tá, chegou o momento em que a gente entendeu o sabotador, consegue saber quando ele tá falando com a gente, porque ele vai estar lá, é isso, né? Ele não vai sumir, ele vai estar lá. Então tá, já sei Uhum. quando ele tá falando comigo, mas a minha essência é outra, não é esse sabotador. Ele me trouxe até aqui de alguma forma, porque também é uma característica minha, é uma potência minha, ele me trouxe até aqui, thanks for that. E daqui pra frente, ele é um sabotador e a minha autenticidade, a minha potência tá em lugares que eu ainda tenho que acessar. Como é que é isso, assim, depois que a pessoa chega nesse ponto e começa a acessar a potência dela? Deve ser lindo, né? Conta pra gente, assim, alguma experiência que tu já tenha tido, algum case, e como é que é essa fase? Eu acho que quando você identifica, você já pula um passo, né? Assim, você já entende que ele tá lá, então ok, vamos embora, vamos seguir com ele. E aí você também tira essa culpa que a gente já falou aqui também, então você traz uma autocompaixão de legal, como que eu posso passar por isso? Então é como se você fosse passando de níveis, né? Se é que a gente pode chamar desse jeito, mas você vai entendendo que tem outras formas de você viver. Você vai mostrando para o seu cérebro que existem outras formas, você pode criar novos padrões. Então, quando eu falo aqui, tô pensando aqui em um case da última. Então, quando a gente fala do insistente mesmo. Então, tinha uma cliente que tinha insistente. E ela fala: o que é certo é o certo, o que é o errado é o errado. E aí,
que é muito insistente, ele é essa pessoa. É o perfeccionismo, né? Então, assim, e ele vai falar assim: não, mas é o que eu certo é o certo, mas é o que eu certo para ele, né? Essa é a grande questão. Então, inclusive, tem um outro cliente também, insistente, e aí eu posso usar até o mesmo exemplo, porque eles têm essa questão da justiça. Então, eu vou fazer o que é certo e eu não vou. Só que daí isso traz a inflexibilidade. Então, por que não? Vamos ouvir o outro, né? Como que a gente pode ouvir a versão do outro que pode ser o certo para o outro? Então, eu acho que tem uma questão muito enraizada ali do insistente, por exemplo, de que você sabe a verdade. Então, quando você começa a desconstruir e talvez trazer a escutativa, treinar esse olhar de, tá bom, vamos ouvir o ponto de vista do outro. Que nem a gente começou aqui falando de ponto de vista. Vamos ouvir o que, que o outro tem a dizer perante esse tema, por exemplo. E aí você começa a abrir novos caminhos. Então, eu vi nesses dois clientes, inclusive, que foram recentes, essa abertura para conseguir ter relacionamentos mais flexíveis, mais abertos, né? E trazer, talvez, ouvir o ponto de vista do outro. Então, esse é um exemplo muito bom, porque a gente consegue trazer é, uma nova realidade. Quando você consegue se comunicar melhor e trazer isso, você consegue. Não quer dizer que o seu insistente não vai estar lá falando, ah, mas isso não é o certo. Ah, mas isso aqui. Mas você já começa a ter um outro olhar de, tá bom, nesse tema aqui eu não consigo mudar minha opinião, mas a opinião do outro é válida aqui. Então, como que eu consigo lidar? Essa foi uma forma que eu vi que eles mudaram muito o comportamento deles em relação aos outros. E isso é uma das grandes questões quando chegam até mim, é como que eu posso mudar o outro, né? Que sempre, não, porque meu chefe que é assim, meu marido que é assado. Pô, gente, a gente não muda o outro, a gente muda nós, a gente muda a pecinha do jogo, o outro vai obrigado a mudar de alguma forma, mas é só dessa forma que a gente vai conseguir mudar, né, as situações. E aí, dessa forma, tendo uma escuta ativa, ele conseguiu, talvez, trazer esse olhar novo, né? Então, esse é um exemplo que me veio. Mas, outra história aqui, falando de ponto de vista, o esquivo, que era um dos principais sabotadores, ele vem muito nesse olhar de não precisa dar sua opinião, não fala o que você pensa, não entra em conflito. Então, é o momento da gente também entender que eu entendi que isso estava me fazendo muito mal, porque eu não conseguia dar a minha opinião, porque eu sempre achava que isso ia entrar algum tipo de conflito, e eu acabava me esquivando dos conflitos, né? Quando eu entendi que o conflito era diferente de violência, enfim, entrei em vários aspectos, eu consegui mudar esse aspecto. Tanto que o meu esquivo de hoje em dia está bem mais baixo do que antigamente. Então, quando a gente começa a ver essa mudança na prática, é muito legal, é muito recompensador. A gente começa a entender que realmente vale a pena esse esforço e fazer, trazer consciência para a gente fazer uma nova realidade. Excelente. Nossa, Fui Júlia, longe, mas queria. Não, foi excelente. eu Nossa, vou me não, você não empolgando, eu tem. vou falando, ó, corta aqui essa parte. Não, o mais difícil que a gente tem, eu acho que fora o desafio dos sabotadores, é o desafio do tempo, né? Porque se deixar pela gente, a gente vai ficar aqui horas e horas conversando e Pois sempre é. vai ter uma dúvida e com certeza tu vai conseguir, de alguma forma, contribuir para que a gente possa ter mais clareza ainda, né, nessa identificação. Mas queria te agradecer realmente do fundo do coração pela tua presença aqui. Eu sei que, né, com dois babies aí não é simples, não, né? Tem que também manejar toda a questão de agenda. Muito obrigada por dividir o teu olhar. E queria te convidar também agora a deixar com a gente os teus contatos, né? Aonde as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem te acessar. E tenho certeza que te acompanhando também tem muito aprendizado e muitos insights para poder realmente olhar para esse ponto tão importante que é a identificação desses sabotadores e saber utilizá-los da melhor forma possível. Então, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada por Maravilha, eu que dividir tudo isso com a agradeço, é uma gente. delícia a troca. Como é gostoso falar de um tema, e assim, passa tão rápido mesmo, né? Então, assim, eu queria também, eu faço um convite para quem quiser se aprofundar nesse tema. Eu tenho um presente. Quem quiser Oba! fazer o teste dos sabotadores e fazer uma devolutiva comigo, é só me mandar uma mensagem no Instagram. Então é julia.pteixeira. Me acha lá ou pede o contato, enfim, para Olga, para Dai, a gente entra em contato.
e a gente marca uma sessão. Eu vou adorar contribuir mais com esse assunto e fazer com que menos pessoas, com mais pessoas, né, consigam bloquear esse sabotador e ter uma vida mais leve. Obrigada, gente. E outra coisa também, nas redes sociais, nesse mesmo Instagram, nesse mesmo arroba, eu trago reflexões e temas, então me sigam lá para mais trocas, que eu vou adorar. Muito legal, Júlia, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho, é lindo. Parabéns, meninas. Vou continuar aqui acompanhando vocês e quem sabe a gente volte com outro tema. Isso aí, até a próxima, Sempre. então. Até a próxima, Até a pessoal. Vamos próxima!